aos Romanos, capítulo 3. Aos Romanos, capítulo 3. A Bíblia diz assim, o título diz assim: o privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgados. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou, mas a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como um pecador. E porque não dizemos como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Oremos em nome de Jesus. Pai Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, Pai, glorificado é o Teu nome, Pai, nos ajuda o Espírito Santo nessa palavra, Pai, decifrar, Pai, os Teus enigmas, Senhor, para com as nossas vidas, nos ensinando, Pai, a cura, Pai, a libertação, milagre, Senhor, o Teu sinal, a Tua maravilha. Ensina cada pessoa, Pai, que entrou nesta noite, Pai, abre o coração dos Teus filhos, Senhor, ó Pai, que chega ao coração, Senhor, dê um fruto desejado, Pai, na Tua obra, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que não fale a carne, que não fale o sangue, Senhor, mas o Teu Santo Espírito, a Tua Santa Igreja, em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, em nome de Jesus. Aqui vimos, né, que os judeus, um povo escolhido de Deus, o primeiro povo eleito, escolhido para reinar na terra com Jesus, né? Ali a descendência de Jesus, junto com eles ali, né? E a Bíblia aqui diz assim, ó, qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Aqui o Senhor está falando, né, que eles estavam muito presos ao passado, né? Porque Jesus ali foi uma grande novidade para aquele povo, né? Então a cabeça deles ficaram confundidas, né? E até hoje ainda tem divisão sobre isso, né? Mas o Evangelho de Cristo, ele está sarando, né, e libertando essas famílias ainda, porque a volta de Jesus ela pode estar próxima, mas ainda não veio, né? Então tem muitas coisas ainda a serem resolvidas, né, sobre a vida dos judeus, mas também o juízo também está sobre a vida deles. Eles são escolhidos, são os primeiros, né, que a Bíblia diz. Aqui a palavra fala assim no 2, muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, né? Então ali foi a primícia de tudo, ali foi o começo de tudo, né? Então as pessoas ali, muitos problemas, muitas dificuldades, né, para aceitar ali, porque foi o povo escolhido, foi a primícia do Senhor, aquele povo que estava ali, né? Então a Bíblia diz aqui no 3, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, né? Por mais que no meio haja alguns que não acreditam, que não têm fé, que não reconheceu Jesus ainda como Salvador, né, no meio dos judeus, né? A verdade de Deus, por mais que eles sejam os primeiros, que eles sejam os eleitos, que eles sejam escolhidos, né? A Bíblia diz o quê? Que até o final, isso é até o final, eles têm que decidir o que será para a vida deles, né? Mas aí também entra as nossas vidas,
né? Nós fomos enxertados, né? Através de Jesus, né? Então a gente era praticamente uma figueira brava, né? Então nós fomos enxertados, né? No povo judeu, que ali lidera a promessa de Deus, e nós fomos colocados, o ímpio, né, para virar justo, né? Então entramos na oportunidade. Então nós vamos tirar o que da Bíblia para as nossas vidas? Tirar o que Jesus fala, para nos levar, né, à glória de Deus, à satisfação, à alegria do Senhor. Então nós temos que estar firmados no Senhor, conhecer a promessa do Senhor, para quê? Para nós também termos a oportunidade de escrever o nosso nome no livro da vida, que seja até o fim, queridos. Que seja até o fim. Nós não podemos escrever o nosso nome no livro da vida hoje e amanhã já esquecer que está escrito lá, né? Eu não posso ser uma borracha para apagar o meu próprio nome, né? Então isso se torna o quê? Maldição, né? E muitos judeus estão em maldição porque ainda não reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador, né? E eles são o quê? Os eleitos, foram uma premissa de Deus, foi passado para eles, exatamente para eles. Começou dali o início de tudo, né? Saíram da maldição, parou tudo, Jesus chegou. Agora é o novo evangelho que vai te dar, né, um sistema de vida, uma doutrina de Jesus, não doutrina de igreja, doutrina de Jesus Cristo. Como Jesus viveu, né? O ímpio vai se converter e vai viver como Jesus viveu. Aqui no versículo 4 fala assim, ó: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em duas palavras, e vença quando fores julgado, né? Hoje está tudo bem, as pessoas estão vindo, fazendo, trabalhando, vai à igreja, né? Acontece daqui, acontece dali, mas vai chegar um dia que todos serão julgados. E qual é a vontade de Jesus sobre as nossas vidas? Que no dia do julgamento, né, que ali vai colocar toda a verdade, que nós sejamos ali eleitos, sejamos justificados por Deus, e nós vemos o que é vencer. E como que eu vou vencer, querido? Como que eu vou vencer esse sistema tão maligno, tão destruidor que é o sistema mundano? Como que eu vou vencer? Com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem outra alternativa. Então nós vamos ter que pegar a palavra de Deus, como estamos fazendo, né? Aqui o apóstolo Paulo nos ensina o que está acontecendo, o que está prestes a acontecer, o meu futuro, o teu futuro, que todos chegarão no juízo final. Todos chegarão no juízo final, e ali nós vamos ter que sair mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa batalha nós vamos ter que vencer, porque nós estaremos de frente com o Todo-Poderoso, o Soberano estará na nossa frente para estar ali, né, nos julgando, né, e nos recebendo em nome de Jesus. Nos recebendo. Por que nos recebendo? Porque nós temos certeza. Diga para o irmão que está ao teu lado: eu tenho certeza que no julgamento final eu vou ser eleito filho de Deus, vou morar na casa celestial em nome de Jesus. Estaremos lá, todos estarão lá, mas nós não estamos sendo preparados, querido. Nós estamos vindo para a igreja para quê? Para nós sermos, né, aperfeiçoados, lapidados. Não deixe, né, que o teu corpo, a tua carne venha te enganar, né, que seja mais forte do que você. Não deixe, né? Tem judeu lá ainda lutando contra isso, mesmo sendo eleito, um povo que falou com Deus, um povo que teve aliança com Deus, um povo que é premissa de Deus, mas ainda tem muitas dúvidas. O Evangelho está sendo pregado por causa disso, que tem muitos ainda em dúvida do que é Deus, do que é Jesus, do que é os céus, do que é salvação, do que é a coroa da vida, né? Que é o lugar celestial.
né? Tira as tuas dúvidas do teu coração, queridos. Tira a dúvida do teu coração, até para você viver melhor nessa terra. Começa a bênção aqui, aleluia. A bênção começa aqui. A eleição já está começando, já está iniciada, né? Aí Deus vai capacitar o resto. Diga: o Espírito Santo vai me ajudar, porque Ele está intercedendo pela minha vida. Aleluia, glória a Deus. Está intercedendo pela minha vida, está intercedendo pela tua vida, né? Então está nos capacitando para que nós venhamos ser abençoados por Deus. No versículo 5 diz assim: se a nossa injustiça for por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falou como homem, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque eu ainda ainda julgado também como pecador, e porque não dizemos como somos blasfemados, e com alguns que dizemos, façamos males para que venham bens. Como pode, eu fazer o mal e receber o bem? Como pode isso? Totalmente oposto às coisas naturais. O natural é o quê? Eu fazer o bem e receber o bem. Não é fazer o mal e receber o bem. Por que o homem vive desse jeito? Ele quer ver se aquela oportunidade que está na mão dele, ele se torna em bênção. Mas aquele caminho, ele é um caminho obscuro, é um caminho de trevas. Ele não vai receber o bem. Você tem que lutar pela tua alma, você tem que lutar pela tua vida, porque o pecado não leva aos céus. O pecado vai te enganar, vai te frustrar, vai arrancar a tua bênção. Você vai perder automaticamente o teu relacionamento com Jesus Cristo. Não vai sentir a presença de Deus. Não adianta fugir de Deus, que não existe lugar para se esconder. Não existe lugar para se esconder de Deus. Do homem você pode se esconder, mas de Deus não. Mas de Deus não. Não há condição de você fugir do teu Deus. Não há condição. A pessoa que aconteceu isso final de semana para nós assim, que a mãe mandou o filho para a igreja. Aí o filho falou assim: não vou. Você vai, não vou. Aí ele foi numa lojinha lá, aí uma pessoa veio, pegou no braço dele assim: você vai para a igreja sim. Aleluia. Que isso? Você não vai para a igreja? Acho que eu vou para a igreja. Então vai para a igreja sim, você tem que ir para a igreja. Olha o que Deus faz, querido. Ninguém pega o braço de ninguém no meio da rua para falar isso. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Mas sabe por quê? Porque a pessoa é escolhida. Porque se ela não fosse escolhida, ninguém ia pegar no braço dela. Ela ia para o abismo. Ela ia ser condenada os pecadores. Mas como é uma pessoa, que ela é escolhida de Deus, já é um vaso eleito, já é um vaso abençoado, está ali lutando contra a carne ali, de toda forma. Não tem jeito, queridos. O que Deus escolheu é dele. A tua vida é de Jesus. Aleluia. A tua vida é de Jesus. Mas não adianta, nessa terra não adianta você querer fazer o mal para receber o bem. Não vai adiantar, você não vai conseguir. Não vai ter forma de você alcançar a tua bênção dessa forma. Começa a aprender pelo Evangelho de Jesus. Não adianta você, eu vou humilhar. Não, seja humilhado, que é melhor. É melhor. Jesus foi humilhado e recebeu a glória. Aqueles que são exaltados, são ali, quer falar, quer se irar, vai acontecer o que com eles? Nós ficamos com dúvidas. Mas deixa o povo humilhar. O povo é povo. Nós temos que aprender isso. A nossa justiça vem de Deus. Não é do baixo para o alto. A justiça vem do alto para o baixo. Então a tua ligação com o Senhor é de cima para baixo. Por isso que o manto
foi rasgado de cima para baixo, para alcançar o ser humano e dividir o pecado da luz. Você foi dividido, querido. Você foi tirado do pecado. Deus entrou com misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você vai alcançar a glória, a satisfação do Senhor. Aleluia, a alegria de estar na presença de Deus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Não resista, não resista ao Senhor. Deixa Deus fazer a obra nesse coração aí. Abra esse corpo aí que é o templo do Espírito Santo de Deus. Por que me limitas? Meu Deus falando para você. Por que você limita Deus a entrar na tua vida? O que está acontecendo? O Criador é Criador. A criatura é criatura. A criatura não tem controle no Criador. O Criador que tem controle na criatura. Diga, eu sou criatura do Senhor. Por isso, Deus manifesta o poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. O poder vem do alto para baixo. O poder vem do Criador para a criatura. Não resista ao teu Deus. Te cale. Te cales. Tem hora que você tem que se calar. Mas eu quero falar, mas é hora de se calar, querido. Para o Espírito Santo bradar na tua vida. Porque falas tanto. O Senhor sabe o que está falando. O Senhor tem a pessoa que está aqui dentro. O Espírito Santo está falando. Fala demais, age de menos. Quando foi a Senhor, falei demais. Porque não se limitou, não deixou Deus trabalhar. Acaba passando prova. Por que passa prova? Porque afoito. O afoito, querido, ele não vai receber a glória de Deus. Sabia disso? É melhor ouvir do que falar. É melhor. Sabia disso? Aprenda isso. Deixa Deus cuidar do teu coração, querido. Sabe por quê? As pessoas estão se destruindo na terra. Ó. Romanos 1 aí, ó. Volta um pouquinho aí, ó. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 1, do 27 ao 32. Olha isso. O 27 fala assim: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, olha aí, ó. Olha o caminho do pecado. O caminho do pecado é o quê? Quando a pessoa não quer, né, ter conhecimento das coisas de Deus, o pecado entra. O pecado entra. Aqui está falando da homossexualidade, mas a Bíblia aqui ainda ela completa assim, ó, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Olha isso. Você quer? Quer. Então tá bom, pode ir. Foi entregues a sentimentos de perturbação, porque queriam assim. E tem mais. Ninguém é jogado no lixo. Ninguém é recusado por Deus. As pessoas escolhem o que precisam, o que querem. As pessoas pedem o que querem. As pessoas, elas manifestam o desejo de alguma coisa nessa terra. Esse caso, a homossexualidade. E a Bíblia diz o que? Eles foram colocados a sentimentos perversos, não é? Por quê? Para fazerem coisas que não convêm. Não convém ao Senhor, né? E eles foram fazer. Estando cheios de toda a iniquidade, aí vem, ó, prostituição, malícia, avareza, maldade. Olha só, isso daqui é o caráter de um homossexual.
Olha isso, vamos ler de novo. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Está cheio de pecado já? Vamos inventar mais um. Já está podre aqui, mas eles são inventores de males. Eles querem mais. Pode ver que essas pessoas são agressivas, né? Não tem Deus no coração, né? Aqui está um pouco. Elas são de um espírito perturbado, queridos. Tão perturbados, mais uma vez, isso aqui está falando com o judeu. Está pensando que é o brasileiro? É o mundo inteiro isso aqui. É o mundo inteiro. E tem mais aqui, a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, não perdoa ninguém, irreconciliáveis, olha isso, sem misericórdia. Olha aí. Tem mais para quem não é também. Aqui, ó. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, são dignos de morte. Perdeu a salvação. Palavra de Deus, queridos. Não adianta o povo querer alisar, né? Tem até uma igreja aí que diz que é cristã, que prega para os homossexuais. Nós também pregamos, mas para a cura e para a libertação em nome de Jesus, né? Não para nós. A Bíblia diz aqui assim, ó, não somente as fazem, mas também, ó, também consente aos que as fazem. Olha só, não é só eles que estão sendo condenados, aqueles que também, né, estão juntos, não tem problema, natural, né, esquenta a cabeça, é tua vez, está apoiando, perdeu a salvação também. Olha, está aqui, está na Bíblia, ó. Né? O pai não pode apoiar um negócio desse, a mãe não pode apoiar um negócio desse, a Bíblia, mas também consente aos que os fazem. Então quer dizer, aqueles que consentem também estão com pecado de morte. Olha isso. Deus é soberano, queridos. Deus, a luta do Senhor aqui na terra é para deixar o povo purificado, transformados, abençoadíssimos, e as pessoas estão lutando contra a glória de Deus, a manifestação de Deus sobre as pessoas, né? É uma parte que está nesse pecado e é outra parte que estão apoiando o pecado, também está condenado. Ah, mas meu filho, minha filha, meu parente, meu irmão, meu amigo, se apoiar, também está junto. É Bíblia, não adianta. Se você é cristão, mete o joelho no chão. Pai, tira isso da família. Pai, tem misericórdia. Pai, faz alguma coisa. Pai, estou desesperado. Pai, só tu resolve esse negócio. Pai, faz, Senhor, estou aguardando, vou esperar. Eu tenho fé, vai acontecer, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Você não pode aceitar, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar, não adianta. Porque senão aquele que aceitar também, né, estiver apoiando isso daí, também estará condenado também. Tem jeito, queridos. Nós fomos chamados para a casa do Senhor para ser um povo purificado. Não fomos chamados, né, para ser qualquer um nessa terra. Nós fomos separados, queridos. Mas e eles? Também podem ser separados. Precisa o Evangelho chegar neles. A maioria recusaram o Evangelho. A maioria recusou. São pessoas inteligentes, são pessoas muitas vezes cultas, né? Pessoa culta, mas está acontecendo na vida dela. Está acontecendo, né? E o Senhor, aquele abomina, aquele que resiste à glória de Deus.
Deus resiste também a essa pessoa. Querido, se você resiste a uma pessoa, você também vai ser resistido por ela. Ela também não vai fazer nada para você. Então, resistir o Senhor é um mau negócio. Ah, mas eu não resisto a Deus, mas faz as coisas tudo errado. Como Deus não se agrada, está resistindo à glória de Deus. E nessas coisas nós temos que crescer na casa do Senhor, nós temos que desenvolver o nosso ministério. Nós temos tantas coisas lindas, maravilhosas para crescer e desenvolver. Em primeiro lugar é a nossa casa. É a nossa casa. E como é que você vai poder pregar o Evangelho, falar do amor de Jesus? Olha, querido, não bebe, só um vinhozinho, né? Só vinhozinho sem álcool, né? Amassa a frutinha lá, a uva só, e bebe só ela, faz de conta que é vinho. Está querendo vinho, querido, né? Nós viemos para ser livres, totalmente livre. O nosso povo é o povo escolhido. Eu tenho a marca do judeu, você tem a marca do judeu, aleluia. Jesus é a nossa marca da promessa, aleluia. Alcançou todas as nações. Por que ele alcançou as nações? Porque ele achou que era bom. Por que ele achou que era bom? Ah, porque o Rogério está no Brasil, a Norma está lá, o Genivaldo está lá, o irmão Jair está lá no Brasil, os irmãos estão lá, meu pai, minha mãe, Genivaldo está lá no Brasil, alcança lá, meu sangue vai chegar lá para os meus filhos, porque é bom. Diga, é bom. Que Jesus me achou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Jesus nos achou. Parecia que não ia ter jeito, mas o Senhor nos alcançou, queridos. Agora você está com a marca da promessa, a marca do sangue de Jesus. Você tem a presença do Espírito Santo na tua vida. A bomba desceu na tua vida. Aleluia. Você tem a marca do Senhor na tua vida. Toma posse. Coisas maiores virão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Repreenda todo o devorador da tua casa em nome de Jesus. Repreenda. Repreenda para viver o melhor. Querido, a Bíblia diz, né, que o levita passou de largo. Sabe isso? Era um crente. Viu o cara caído lá, né? Ele, quando viu a pessoa caiu, tem problema ali, deixa eu passar de largo aqui. O crente não passa de largo, não. Ele vai ver o que está acontecendo. Ele quer saber ali se a glória de Deus tem que ser manifestada naquele lugar. O levita, o cristão, tem compromisso com Deus. Sabe, a gente não foge de compromisso, não. O cristão não foge de compromisso, não. O evangélico está sempre presente, porque ele conhece quem é Deus. Quando nós conhecemos quem é o Senhor, nós sabemos o peso da mão de Deus. Se o Senhor colocar a mão numa pessoa para não andar, ficar parado naquele lugar, ele vai ficar parado naquele lugar. Ele vai ver a glória de Deus sobre a vida das pessoas, mas ele não vai ver nada, porque ele está no pecado, não se arrepende do pecado, não alcança as bênçãos de Deus por causa do que? Da rebeldia. Aí ele reclama, murmura. A Bíblia diz que são murmuradores. Reclama, está na casa do Senhor, mas está reclamando. Reclama disso, reclama daquilo. Faz alguma coisa em nome de Jesus. Começa ganhando uma vida para Jesus. Aleluia, faz alguma coisa. Deus precisa de você, querido. Nós somos as ferramentas de Deus na terra. Nós somos as ferramentas forjadas pelo Senhor. Nós somos ferramentas que corta todo o mal. Aleluia. Pela nossa boca, pela nossa profecia, pela nossa fé, toda maldição será tirada da igreja em nome de Jesus. Aleluia. Diga, sua ferramenta. O Senhor já está cortado. Tudo que veio contra a minha vida, agora eu vou crescer, agora levantar em nome de Jesus. Eu vou crescer, levanta
isso vai desatar. Se tiver que ser, vai ser. O que não tiver que ser, vai sair da tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Dá novo horizonte. Aleluia. Aleluia. Você vai olhar e você vai ver uma paisagem linda do jardim do Éden. Aleluia. Da perfeição de Deus na tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Você vai conhecer a perfeição do Senhor, queridos. Não vai ficar em dúvida não se faz a circuncisão ou se não faz a circuncisão. Antigamente, que estava escrito antigamente, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, que isso, o que eu vou fazer? Sai do passado. Hoje você está no presente. Deus te levantou para ser príncipe e princesa do Senhor. Aleluia. Sai da tradição, irmão, em nome de Jesus. Sai da tradição, esquece teu pai, esquece tua mãe, que ele fez no passado lá. Entra na realidade. Jesus quer mais. O Espírito Santo quer habitar sobre a tua vida. O Espírito Santo quer te dar dons. Aleluia. Aproveita o momento que você viver a graça de Deus. Aleluia. O poder transformador. Eu preciso do poder transformador. Querido, né? Você não pode ficar aqui naquela engrenagem sem óleo, não. Aquela engrenagem que, isso vai quebrar. Não é assim mesmo. É do tempo do meu pai, é do tempo do meu avô, é do meu bisavô, né? Nós temos fé. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, creia, tenha fé, vai alcançar as maravilhas do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz assim, Romanos 2,10 aí, 2,10. A glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Ouviu? Aprenda de novo. Olha lá. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. A qualquer um que estiver fazendo a vontade de Deus vai receber as bênçãos do Senhor. Obra o quê? O bem. Obra o bem. É uma palavra de Deus. A Bíblia diz isso, primeiramente o judeu. Você viu como Deus é maravilhoso com a vida do judeu? Primeiro o judeu, porque é a premissa. A premissa do Senhor. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Então, primeiro para o judeu e também ao grego. Então, eles são a premissa de Deus. Primeiro para o judeu. Primeiro para o judeu. Vai passar pela vida dele primeiro. Não tem problema, tá? Eu vou receber. Né? Eu vou ficar. Eu estou triste com o Senhor, porque o Senhor falou que é primeiro para o judeu. Sabe por quê? Porque o judeu me abençoou. Porque o Evangelho chegou aqui através do judeu. Aleluia. Daqueles que tiveram coragem de manifestar a glória de Deus, mesmo sendo decapitados, sendo mortos, né, sendo enforcados pelo Evangelho, eles não pararam, eles foram até o fim. Me alcançou você. É do judeu, mas eu estou ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e você está também. Aleluia. Mas vem primeiro pela vida dele, né? Que bênção. Isso. Versículo 11 fala: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não tem isso. Com o Senhor não tem acepção de pessoas. Não tem acepção. É ordem. Ordem no reino dos céus. O Senhor falou, ele tem que cumprir. O Senhor não é que nem homem, não, querido, que promete e não cumpre, não. O Senhor falou, é dessa forma, vai ser cumprido dessa forma. Não falaram aí que tinha um meteoro que ia bater na terra? Que isso, irmão? Está tirando o Evangelho? A Bíblia diz que Jesus vai vir primeiro. Então o meteoro já vai passar de largo. Já falou que vai passar de largo. Né? Por quê? Deus é Deus. Falou que Jesus vem primeiro, vai vir o meteoro na frente. E se o meteoro vier, você vai ficar em paz também, em nome de Jesus. Estou sossegado. Se morrer, vai morrer todo mundo mesmo. Estou sossegado. Pai, setembro, todo mundo, né? Novembro, setembro, acho que era setembro. Então esse mês seria o mês do Santo do Santo. Quem não se convertesse de verdade não ia ter o privilégio
né, de ser salvo, porque o meteoro vai bater em setembro. Então tem que ser santo esse mês. Queridos, homem é homem, Deus é Deus. Você confia em homens, eu confio em Deus. Confia no teu Deus. Só que eu falo, a santidade, o meteoro não vai bater em setembro, porque Jesus foi vir primeiro, claro, né? Mas se dá para ser santo até o fim de setembro, é maravilhoso. Aleluia. Mesmo que o meteoro não venha, seja santo, 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 santo do Senhor. Aleluia. Está esperando o meteoro? Então a Bíblia diz aí no 6:7, fala assim, ó: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar cada um segundo as tuas obras. Eu tenho obra, glória a Deus que tem obra. Olha, eu não tenho obra nenhuma não. Então procura ter obras boas, obras abençoadas, que vai te levar à glória de Deus, né? Aqui fala isso, e no 7 fala assim, ó: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória e a honra e a incorrupção. Olha aí, é o segredo. Você está procurando a incorrupção na tua vida? Aí sim, aí as coisas vão começar a andar. Não tem problema. Eu sou um cara inteligente, uma mulher inteligente, isso daí não tem problema. Então não tem problema, está decidido. A pessoa tem o livre-arbítrio, pode decidir. Quando Jesus descer, Jesus, eu te conheço. Jesus, até me batizei, até aceitei o Senhor, mas não tem a minha doutrina. Você se batizou, você me aceitou, mas não me segues. Você não me segue, então não tem a minha doutrina. Por enquanto, fica. Por enquanto fica. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona, né? Aí a Bíblia diz assim, ó, 6:7, no 2:9 agora, vai para o versículo 9. Aí a Bíblia diz assim, ó: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Olha aí, olha o Espírito Santo falando aí, no 9: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ó, se eu fizer iniquidades, ainda vai alguém na minha frente, o judeu. Ele não vai receber a glória primeiro? Ele também vai ser descartado primeiro. Deus é Deus. Pensou que os judeus iam escapar dessa? Primeiro é ele, porque ele é a primícia. Vem cá você é conhecedor, você me viu, você falou comigo. O que está acontecendo agora? Que você não está querendo andar de acordo com a minha doutrina, do que eu ensinei, do que eu estou ensinando. Primeiro o judeu. Acabou. É o primeiro a subir, mas também será o primeiro a ser julgado. Aleluia. Está vendo? Deus é Deus. Agora melhorou, porque nos tornamos todos iguais. Deus é maravilhoso, né? Então, primeiro o judeu, já que ele vai receber a salvação primeiro, ele também vai receber a justificação de Deus primeiro, se passa ou se não passa, se ele vai vencer ou não vai vencer naquele grande dia. Acabou. É assim que Deus opera, querido. Deus vai operar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Romanos 4:19, a Bíblia diz assim, ó, 4:19. Versículo 19. Aqui, ó. Eu não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha isso.
Isso aqui é para a gente aprender. Né? Aí, olha o que está aí, acontecendo aí. Né? Não enfraqueceu na fé. Quem não enfraqueceu na fé? Abraão não enfraqueceu na fé. Com quase 100 anos. E sabe o que aconteceu? Ele não olhou no corpo dele. Estou cansado para ir para a igreja hoje. Eu não vou, acho que não vou, porque eu trabalhei hoje, porque eu me esforcei muito. Ah, é? Não é assim não, querido. A bênção, você quer e precisa, é necessidade do ser humano, é necessidade do homem, é necessidade. Não deixa o teu corpo te enganar, aleluia. Deixa não, aqui ó. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já da idade de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Qual o segredo? Glória a Deus. Diga glória a Deus. 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 Aleluia. Não para não, queridos. Não para não. A tua batalha é grande. Sem Deus você não vai conseguir nada não, viu? Você vai ser envergonhado nessa terra sem Deus. Vai ter vergonha toda hora, queridos. Então se firma e continua dando glória a Deus. Não ora para a tua debilitação aí. Se está debilitado, ora ao Senhor para Deus te fortificar, para te levantar, para te dar graça, para te dar alegria, para te dar o poder do alto. É do alto que vem o poder para a tua vida, em nome de Jesus. O poder vem do alto. Não fica olhando, né? Se você ficar olhando para o que está acontecendo na tua vida, você morre hoje. Né? Se eu for olhar para os meus problemas, hoje vamos parar, acabou, vamos parar por aqui. Mas não, a esperança está no Senhor, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. A esperança está em Deus, aleluia. Não vou ficar murmurando não, não vou ficar olhando para o passado não. Eu tenho um alvo que é Jesus, você tem um alvo que é Jesus. O nosso futuro é promissor, é maravilhoso, é glorioso, né? Muitos testemunhos vocês vão dar, eu vou dar. No futuro você vai falar: bem que a palavra foi ministrada para mim aguardar no Senhor, ficar em Israel, porque você é abençoado, que o poder vai vir do alto, manifeste sobre a vida da família da igreja, aleluia. Fica Israel, fica Israel. Ai, tão cansado de ir para a igreja, né? Jesus falou para os discípulos: ó, ficai, né? Ficai até que sejam revestidos do alto, aleluia. Ainda não foi revestido? Ficai, esperai, fazer prova de Deus. A palavra foi pregada, o Senhor alcançou o meu, o teu coração, as coisas vão ser liberadas tempo a tempo na minha vida, na tua vida. Descansa no teu Deus, descansa no Senhor, queridos, descansa, que a bênção descansa. Tem que ter paciência. Senhor, eu vou baixar a cabeça para ti. Abaixa a cabeça para o Senhor, querido. Ora a Deus, pede o poder do alto, vai pedindo, porque o Senhor diz o que? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem não vem para a igreja não conhece a verdade de Deus. Quem desvia nunca conheceu a verdade de Deus. Quem conhece Jesus não desvia, queridos. Não conhece, quem conhece Jesus não desvia não. Pode ter tribulação, pode ter cansaço, pode ter dor, pode ter fadiga. Ele não desiste de Jesus. Ele não desiste de Jesus. Sabe quem desiste de Jesus? A carne, que ela é maldita. E sabe o que ela consegue fazer? Ela consegue chegar na tua alma e na minha alma para nos enganar. Sabia disso? Aí ele levanta lá um endemoniado para vir contra a tua vida.
E você, bobão, já recebe na primeira. Olha lá, o irmão da igreja, queridos. A Bíblia diz o que? Dentro da igreja está o joio e está o trigo. Quem é? Eu não quero saber, quem sabe é Deus. Eu quero saber que é o seguinte: o trigo vai subir. Aleluia! O trigo vai subir. O trigo vai subir. Quem é trigo vai subir. Acabou. A semente é boa? É trigo. Vai subir. Mas que dificuldade tem que crescer no meio do joio? Tem que crescer no meio do joio. Está pensando que plantar, você pensa que é brincadeira, que é fácil? Está pensando que vai receber as coisas tudo fácil? Se receber fácil, desvia também. Tudo que vem fácil é fácil, queridos. Agora o que vem com consciência, o que vem com verdade, você sabe colocar na tua mão e segurar. Então, quem desvia? Quem não conhece Jesus. Esses que se desviam. Quem nunca conheceu Jesus, aí ele para no meio do caminho. Porque Jesus para ele não significou nada. Não tem nada que possa parar o teu andar até Jesus. Ah, mas morreu um parente, não faz parar. Ah, eu fiquei pobre, não faz parar. Ah, só decepção, não faz parar. Agora que tem que ir mais. Porque para você aprender que a terra é terra, céus é céus. O que você passou na terra, você não vai passar nos céus. Está passando na terra? Tá, deu brecha, vai passar um monte de coisa na terra. Vai passar mesmo. Por isso que a gente procura o Senhor todos os dias da nossa vida. Engraçado, claro que tem. Ninguém é super-herói, né? Ninguém é super-herói. Mas nós sabemos que o alvo está certo. O alvo está poderoso. Porque o nosso Deus não tem iniquidade. É um Deus de luz. É um Deus de amor. É um Deus de poder, né? Ele pode até tirar, mas ele pode devolver. Aleluia. Tira para exortar, devolve para abençoar. Foi vencedor? Estou aqui, vencedor. Você é o vencedor. Aleluia. Nosso Deus é assim. Ele faz o homem aprender, faz a mulher aprender, para crescer na fé, para não ser uma pessoa verde no Evangelho. Porque o verde no Evangelho só faz bobagem. Só faz bobagem. Quem é maduro no Evangelho, ele vai devagarinho, mas vai. Ele vai até o alvo, vai até o fim. Romanos 4, no versículo aí 19, diz assim, já disse, 19, 20, já falei, 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão não olhou para o corpo dele, não olhou para o corpo dele, mas a alma dele recebeu Deus. A alma de Abraão era jovem, sabia disso? Né? Não importa a tua idade, querido, a tua alma tem que ser jovem. Não olhe para o teu corpo, olhe para a tua alma. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabia disso? Você fica olhando para o teu corpo e criando um monte de dificuldades. Ah, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou novo, eu sou velho, eu sou isso, aquilo. Ah, eu sou jovem, não posso ir para a igreja. Ah, eu sou velho, não posso ir para a igreja porque eu estou cansado. Ah, eu trabalho à noite, não posso ir para a igreja. Todos os problemas a pessoa arruma, porque é magro, porque é gordo, porque é isso, porque é aquilo, porque é mulher, porque não pode vir na igreja, porque vai passar na rua escura, não pode ir na igreja lá por isso, por aquilo, perseguição, o patrão está me perseguindo, que isso, que aquilo, que misericórdia. Que isso, queridos? Não faz isso com Deus, não. Ele conhece teu coração, conhece o meu coração. Para tudo tem jeito na vida. Para tudo tem jeito na vida. Nós conhecemos tantos testemunhos maravilhosos. Tantos testemunhos maravilhosos. Você quer ver um lugar mais terrível de se congregar? Lá no centro da cidade. Está pensando que é fácil congregar no centro da cidade? É só um olho para todo lado, queridos. É capaz, não dá nem para levar a bolsa para a igreja. É capaz. Lá no centro da cidade. Ali perto da igreja Deus de Amor. É só nós que tem ali. Perto da igreja Deus de Amor. Debaixo daqueles viadutos ali. A igreja é ali. Ali. A gente passa assim por cima do viaduto, a igreja está do lado direito ali, já passamos por baixo para chegar até ali, só nós. A rua cheia de nós. O povo não congrega? O povo não busca Deus?
Deus é Deus. Deus é Deus. O teu Deus é que te capacita a ter tudo. Para de reclamar, para de murmurar, vai para frente, né? Coloca aí um energético de Jesus na tua vida aí, para levantar, se fortalecer, creia nas promessas de Deus. Abraão estava com 100 anos, mas ele creu que a esposa podia engravidar. A esposa não deu risadinha na hora, né? Vamos perdoar ela em nome de Jesus. Mas depois ela recebeu e ali ela viu que Deus era Deus na vida dela, né? É assim que acontece. Sabe o que acontece? Deus surpreende os estéreos. Sabe disso? A pessoa pode ser estéril na vida financeira, que não acontece nada. Ela pode ser estéril no casamento. Ela pode ser estéril nos relacionamentos. Pode ser estéril em todas as áreas da tua vida. Sabe o que acontece? Deus quer cuidar dos estéreos. Aleluia! Sabia disso? Deus quer cuidar e surpreender os estéreos. Nessa noite Deus fala com você. Aquela palavra que você falou, eu não posso. O Senhor fala, você pode, porque eu estou na tua frente. Em nome de Jesus. Aleluia! Glorifica o teu Deus. Aleluia! Toda honra e glória, só tua, Jesus. Só tua, Pai, neste lugar. Deus quer te sarar, querido. Deus quer te curar. Deus quer te abençoar. Levanta para o teu Deus. Faz uma obra boa para o Senhor te reconhecer na terra como filho de Deus, filho bendito do Senhor. Aleluia! Deus quer te proporcionar coisas lindas, maravilhosas nessa terra. Não fique em dúvida. Não fique que nem o judeu que ainda não se converteu. Aceita as coisas de Deus do presente agora. O Evangelho já entrou na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia.